E aí, meus amigos, eu sou o Everton, sejam bem-vindos ao EtipoCast e vamos gravar hoje 5 dicas de Mauás, o Webtoon perfeito para você começar a ler agora mesmo. Trata-se de um ser que passou 10 mil anos no inferno. E depois desses 10 mil anos, ele conseguiu de uma maneira voltar para a Terra, onde ele se vê um estranho no meio de tantas pessoas ali. E acaba se deparando com um mundo totalmente diferente, claro, né? Já não é mais um inferno. Mas tem também a questão de um sistema todo. Eu acho que a maioria das Webtoon coreanas tem isso, né? Tem aquele holograma na frente mostrando as habilidades, o que é que ele tem, o que é que ele não tem, o que é que ele pode fazer. E ele vê lá que ele tem bastante habilidades, ele já é overpower na verdade. Ninguém sabe disso, só ele. E ele tem que cumprir certos requisitos para voltar com força total. Ele não tá com a sua força original ainda. Porque, apesar de tudo, ele tá com outro corpo, um corpo de humano, na verdade. Então, ele não é forte o suficiente ainda. A história se desenrola bastante lá. Ele acaba ajudando muito os humanos, apesar dele não ser aparentemente um humano. Pra mim, ele não tem tantas cenas de ação. Mas os mistérios que ele vai envolvendo a gente acaba que prendendo pra você ver como é que vai terminar aquilo. Tem dungeons também, tem portais que se abrem, eles têm que ir lá, entrar no portal, derrotar o monstro lá. A gente vê que ele é bastante overpower. E os personagens também, tem bastante personagens apelões lá, que sem dúvida nenhuma também vai cativar vocês. Trata-se de um jovem lá que ele é filho do rei, mas não é tratado como um príncipe por ser bastardo. E para completar a vida dele, todos têm habilidade, menos ele. Ele é o carinha mais fraco lá que tem. Ele é um doutor, ele queria ser doutor, ele estudou para ser um doutor, só que esse mundo em si é baseado em curas. Por exemplo, alguém se machucou, a cura não é do jeito tradicional que a gente conhece. Bota a mão ali em cima do camarada, faz uma oração ali, já era. Magia de cura. E ele não tem mana de jeito nenhum. A vida do cabrinha foi sofrido, todo mundo ignorava, ele era príncipe, mas não era tratado de maneira alguma como príncipe. Então, um certo dia apareceu um sistema lá pra ele, em que ele foi ganhando umas certas habilidades. E tem uma certa semelhança, essas habilidades tem uma certa semelhança com a nossa medicina aqui do nosso mundo. Ou seja, ele desenvolveu habilidades, mesmo sem querer, ele não sabia nem que tipo de habilidade é essa, só aprendeu. Eu acho que foi enfiar ali na mente dele, tá, pronto, você aprendeu ali a fazer uma cirurgia. E que não era muito convencional, aliás, não era convencional de maneira alguma no mundo deles. O mundo deles só usava magia. Por exemplo, alguma pessoa do lado deles lá contraía um câncer. A cura deles não dava pra curar esse câncer. Então ele ia lá e, base da faca, ia lá e tirava o câncer. Só que pra ele ganhar a confiança do pessoal foi muito ruim. Aliás, ainda tá sendo muito ruim porque ainda tá em andamento. Eu achei isso bastante interessante por ser diferente. Tem algumas comédias porque ele é fissurado por dinheiro, porque ele quer dinheiro pra viver melhor. Ele nunca viveu bem, na verdade, né? Então tem uma certa comédia ali, tem também muitos mistérios, porque acontece muitas tramas ali que até a gente não sabe ainda quem é que tá por trás de tudo. Eu tenho por mim que seja os irmãos dele, né? É uns clichêzinhos que tem, mas vai que, né? É bastante interessante, eu recomendo você acompanhar isso também. É um pouco diferente, não tem muitas ações, apesar de eu achar que ele futuramente vai ser apelão, porque o sistema não dá pra ele só habilidades de medicina, dá pra ele também habilidades de magia. Ele tá aprendendo mana agora, eu não sei como, mas tá aprendendo. Enfim, é um ótimo Webtoon. Para exemplificar melhor, trata-se de um monstro que vivia em uma dungeon muito perigosa, uma das mais perigosas lá do local, que um dia pensou em se tornar o boss, o chefe daquela dungeon. Mas para isso ele tinha que passar por todos os níveis e chegar ao chefão e derrotar o próprio chefe. E foi isso que ele fez, ele se tornou o próprio chefe. Só que ficou entediado de ficar ali naquele local. Ninguém era mais forte que ele, então ele estava esperando alguém mais forte de que ele chegar para poder derrotá-lo. E por fim, aquele tédio que ele estava vivendo naquela dungeon, naquele inferno particular dele. Chegou um carinha lá que era bem mais forte que ele, derrotou ele e por alguma razão ele foi transportado para o mundo desse herói. E por coincidência, apesar do herói ter derrotado ele, o herói tinha morrido. Eu também não entendi muito o que foi que aconteceu ali, ainda tá envolto em mistério, ou eu não entendi, mas se você ler, você vai dizer aí depois. Mas a história em si é bastante interessante. Ele sai da dungeon como humano, já não era mais um monstro, e no decorrer da história, ele arruma muitos inimigos lá, algumas pessoas não gostam dele, até porque ele consegue se registrar lá como um aventureiro lá, tem um nome dele.
que eu acabei esquecendo agora. Ele acaba se registrando com o nome do chefão da dungeon, que é o verdadeiro nome dele, só que ninguém sabe. Então, para as pessoas humanas, para os caçadores que perderam entes queridos, que perderam os amigos lá dentro daquela dungeon, isso era uma afronta, né? Então ele acabou arrumando uns inimigos lá que para ele não era nada, na verdade, que ele é bastante forte. Mas o decorrer da história vai desenvolvendo aí bastante lutas, bastante mistérios também, que acontecem muitas coisas que a gente ainda não sabe, tá em andamento, eu tô acompanhando. Então, se vocês gostarem desse aí, eu acho bastante interessante. E tem também algumas comédias ali no meio, que ele é um pouco... Como ele é, esses personagens que é bastante forte, ele gosta de traçar da cara de algumas pessoas. É mais ou menos uma escola de aventureiros, vamos dizer assim. Por exemplo, entra dentro das dungeons pra derrotar monstros e no final derrotar o boss dessas dungeons lá. A história em si é bastante interessante, tem um mundo bastante amplo e você vai ficar bastante cativado pelos personagens que ali são apresentados. A começar pelo protagonista lá, que é um jovem, um contrabandista, porque nesse mundo tem áreas em que os humanos não podem ir. Só podem ir aventureiros de um certo rank, por exemplo. E ele vai lá contrabandear. Uma coisa bastante interessante também é que o rank dos aventureiros lá é baseado em quantas vezes eles foram para essas dungeons e voltou vivo. São baseadas especificamente nisso. E a maioria das pessoas bastante forte nesse mundo foram somente algumas vezes. As pessoas notáveis das escolas, por exemplo, os alunos que estão estudando para fazerem isso no futuro, que já fazem esse intercâmbio, eles foram lá algumas vezes e voltaram. Já essa pessoa aí, para você imaginar, foi inúmeras vezes e voltou. Para você ver, ele é bastante forte. Compensa em ação e compensa também na história. Eu particularmente gosto muito de história, então quanto mais se expande, melhor, né? É o topo do mundo marcial. O protagonista lá quer chegar lá o Yang Kai, no caso. Quer chegar lá no topo do mundo marcial. Então ele passa por bastante dificuldades, bastantes oportunidades. E é um mundo de cultivo. Se você não sabe nem o que é cultivo, você vai aprender. Porque você vai ler. É mais ou menos você cultivar o próprio corpo lá. Vai comer um monte de ervas. É um negócio bastante interessante e meio estranho, na verdade. Mas interessante de se ler. Tem várias obras aí do gênero, mas de longe, uma das melhores desse nicho de cultivo. Eu particularmente gostei. Para não desanimar vocês, ele tem mais de 2.000 episódios. Eu acho que tem mais de 3.000 já. Então eu recomendo ela por ser uma obra longa, porque eu particularmente gosto de ler. Eu passo bastante tempo do meu dia lendo, porque eu já cheguei nos atuais, aí tô acompanhando. Não tem nem graça acompanhar um por semana de vez em quando. A obra em si é bastante ampla, tem bastante coisa, às vezes até sem sentido, mas é bom. Gostei. É uma coisa boa para se acompanhar. Se você já leu algum desses que eu apresentei para vocês, comenta aí. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, siga a gente lá no Instagram para acompanhar aqui os bastidores. Deixe seu comentário aqui para a gente saber se vocês querem mais conteúdos como esse, falando sobre mangás, webtoons e tudo mais lá. Então, tchau, fui. O nosso parceiro Frankenstein vai falar com vocês.